O Livro dos Médiuns, nós vamos estudar agora o capítulo 4. Também Espiritismo Experimental, o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Nós estamos na primeira parte, nas noções preliminares, é o capítulo 4, do maravilhoso e do sobrenatural. Dois sistemas. Exame dos diferentes modos porque o Espiritismo é encarado. Sistema de negação do charlatanismo, da loucura, da alucinação, do músculo estalante, das causas físicas do reflexo. Sistema de afirmação, sistema da alma coletiva e de sonambúlico, sistema da alma sonambúlica, pessimista, diabólico ou demoníaco, otimista, unispírita ou monoespírita, multiespírita ou poliespírita, sistema da alma material. A gente está estudando o Livro dos Médiuns, capítulo 4, da primeira parte. Item 36. Quando começaram a produzir-se os estranhos fenômenos do Espiritismo, ou, dizendo melhor, quando esses fenômenos se renovaram nestes últimos tempos, o primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida, quando a realidade deles é mais ainda quanto à causa que lhes dava origem. Então, os fenômenos espíritas, quando eles começaram, simplesmente, não foi simplesmente uma pessoa chegando ali começando a receber mensagens. As mesas andavam, as cadeiras andavam, dançavam, produzia-se ruído nas casas, mas principalmente nos salões de festa, é que se produzia os maiores fenômenos com relação a cadeiras dançantes, mesas dançantes, e aí ficou-se aquela grande curiosidade. Começou a ser o assunto comentado do momento em Paris, em outras cidades do mundo. Então, o senhor Hipólito Léon Denis Arrivaille, conhecido no mundo espírita como Allan Kardec, foi chamado por um senhor a ver cadeiras que cantavam, dançavam e falavam. Ele falou: olha, pelo que me consta, a cadeira é inerte. E ficou pensando profundamente naquilo ali, refletindo, mas a pessoa que o chamou era uma pessoa muito idônea. E depois, lá do N convites sendo feito, ele foi ver. Era uma pessoa muito atarefada, cheia de muitas tarefas, muitas responsabilidades. E quando ele chega para ver, ele começa a fazer várias indagações, começou a fazer perguntas, as cadeiras, a mesa respondia. Então, a partir dali, ele começou a ver que tinha alguma coisa mais séria, mais importante, e que precisava de ser vista com mais responsabilidade. E com o seu profundo senso de conhecimento, de organização, e principalmente na sua lógica, ele começou a estruturar perguntas, formas mais simples de obter respostas, foi obtendo daqui e dali informações, passou-se para cestas, depois passou-se para uma prancheta, e depois observou que poderia usar a mão do médium, é o que é usado até hoje. Normalmente as reuniões mediúnicas se usa a psicofonia e a psicografia, são as duas mais utilizadas atualmente, principalmente no Brasil, e creio que em outros lugares do mundo também vai ser usado assim. O fenômeno das mesas girantes, das mesas girantes ou das mesas dançantes, foi um momento de despertar, e aí trouxe toda uma gama de conjunto de informações, contra-informações, indagações, e as pessoas então, dentro de tudo isso, desse contexto, foram desenvolvendo as mais diversas teorias. E aí, o senhor Allan Kardec, ele cria a estrutura do Espiritismo baseado em todas essas informações que perduram até hoje. Segundo alguns estudiosos, é um perfeito compêndio de entendimento do psiquismo humano. O Livro dos Médiuns, ele retrata as alterações mentais das mais variadas formas e das mais variados meios da gente entender como ela se dá e por que existem tantas diferentes alterações mentais, que normalmente são devidas a ações de espíritos sobre um encarnado, causando vários primeiros transtornos dissociativos, assim chamado pela ciência, e depois, se não for devidamente tratado, se não for devidamente educado esses fenômenos, eles se tornarão doenças mais graves. Por quê? A vibração dos espíritos, a condição dos espíritos comunicantes, interfere em muito na saúde do médium. Portanto, o médium ele deve ver e encarar a realidade da forma
de uma forma que ele possa ver-se a si mesmo, ver o que está acontecendo à sua volta e ter a assistência dos bons espíritos. Isso é importante para o médium. Então vamos ver o que ele fala mais aqui nos estudos. Uma vez certificado por testemunhos irrecusáveis e pelas experiências que todos hão podido fazer, sucedeu que cada um os interpretou a seu modo, de acordo com as suas ideias pessoais, suas crenças ou suas prevenções. Daí muitos sistemas e que uma observação mais atenta viria dar o justo valor. Então, todo mundo foi fazendo o devido estudo, as devidas observações, buscando o entender aqueles fenômenos, cada um a seu modo, e ele teve o seu modo particular de estudar, de entender e buscar entender aquilo que estava acontecendo, e principalmente orientado por um grupo de espíritos superiores, ele selecionou seus médiuns para obter as respostas mais adequadas às suas indagações. E muitas das vezes, os espíritos mesmo escreviam uma pergunta e davam a resposta. E a partir dali, ele foi desenvolvendo uma gama de perguntas e obtendo as respostas. As respostas vinham de outros centros que com ele correspondiam também. Ele fazia intercessão para escolher a melhor resposta para aquilo que estava sendo proposto, para aquela pergunta feita. Julgaram os adversários do Espiritismo encontrar um argumento nessa divergência de opiniões, dizendo que os próprios espíritas não se entendiam entre si. A pobreza de semelhante razão, prontamente, se patenteia desde que se reflita que os passos de qualquer ciência nascente são necessariamente incertos, até que o tempo haja permitido se colecionem e coordenem os fatos sobre o que possa afirmar-se a opinião. Então, como a ciência está nascendo, logicamente que muitas pessoas vão fazer críticas, logicamente que muitas pessoas vão fazer argumentações e arguições sobre aquele fato. Quando você pergunta sobre o Espiritismo para 10 espíritas, você vai obter 10 respostas diferentes hoje, na atualidade, diferentes na sua essência, mas muito semelhantes na sua forma, logicamente com algumas nuances, para mais acertos, para mais erros, dentro daquilo que foi codificado. Mas vai estar dentro de um certo padrão, serão opiniões diferentes, de pessoas diferentes, natural. Como existe, se você for perguntar para um físico, cada um vai dar a explicação ao seu modo, mas a essência daqueles fatos vai ser dentro daquilo que eles estudaram, daquilo que eles entendem, mas cada um com as suas palavras. Da mesma forma, os espíritas vão explicar, cada um com as suas palavras, aquilo que eles entendem. Portanto, muitas das vezes, conforme aqui no estudo, eu prefiro ler e comentar, para que a gente não fuja muito do assunto. E todas as vezes que uma ciência está nascendo, logicamente que vai ter várias opiniões dizendo sobre aquele assunto, as ideias, cada um vai ter o debate de ideias, vai ter a troca de informações entre as pessoas sensatas, para se formar um corpo teórico que tenha a simpatia da maioria, que tenha uma concordância da maioria e que esteja condizente com aquilo que esteja sendo observado. À medida que os fatos se completam e vão sendo mais bem observados, as ideias prematuras se apagam e a unidade se estabelece, pelo menos com relação aos pontos fundamentais, se não a todos os pormenores. Foi o que se deu com o Espiritismo, que não podia fugir à lei comum e tinha mesmo por sua natureza passar por todas essas situações. Então, começa todo mundo a dar uma ideia. O que está acontecendo? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu por causa disso, por causa daquilo. Vai criando um corpo de ideias, um corpo de opiniões, até que em um dado momento as pessoas chegam à conclusão. É assim. Porque a grande maioria concordou e estabeleceu um padrão de ação e de entendimento. Ok? Até mesmo por sua natureza, que se prestar mais do que qualquer outro assunto à diversidade das interpretações, pode-se, aliás, dizer-se que, a este respeito, ele andou mais depressa que qualquer outra das ciências mais antigas, do que a medicina, por exemplo, que ainda traz divididos os maiores sábios. Então, nós vamos deparar com várias situações na ciência, na época.
As pesquisas estavam iniciando na área da medicina, com vários debates acalorados, cada um usando sua técnica, procurando aperfeiçoar sua técnica, e provavelmente as técnicas usadas na medicina alopática daquela época nem existam mais. Já foram todas substituídas por outras. A única que prevalece é aquelas estabelecidas por Hahnemann na homeopatia, que aí a homeopatia não vai mudar nunca, ela vai simplesmente ser adaptada à necessidade daquele momento, daquelas pessoas, naquela situação.